Há muito tempo, antes dos reis, antes dos profetas, antes mesmo de Moisés descer do monte com as tábuas da lei, em uma terra chamada Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele não era israelita. Não fazia parte do povo escolhido. Mas sua vida era um testemunho que ecoou até o céu. A Bíblia diz, logo no primeiro verso: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E então, um detalhe que não podemos ignorar: não havia ninguém igual a ele na terra. Não é um elogio qualquer. É uma afirmação cósmica. Um homem assim, justo, íntegro, cheio do temor de Deus, e abundantemente abençoado. Deus derramou sobre ele riqueza, família, saúde, respeito. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, uma casa grande, 7 filhos, 3 filhas, servos em abundância, e uma reputação imaculada. Mas o mais impressionante, ele cuidava da sua vida espiritual. A Bíblia diz que, de tempos em tempos, Jó oferecia sacrifícios pelos filhos. Por quê? Porque temia: será que meus filhos pecaram? Será que amaldiçoaram a Deus em seus corações? Esse homem não era apenas rico, era santo, vigilante, responsável, e vivia em comunhão com Deus. Mas, enquanto Jó vivia em paz, um tribunal celestial se reunia. Um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava o diabo, o acusador, o adversário, o que sussurra mentiras. Deus pergunta: o que você acha de Jó? Não há ninguém como ele na terra. Um homem íntegro, que me teme e se desvia do mal. E o diabo responde com sarcasmo, com desdém: por acaso Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste como um escudo? Abençoaste o trabalho de suas mãos? Alargaste o seu domínio? Destrói isso, e ele te amaldiçoará na cara. E depois de um silêncio, Deus diz: tudo o que ele tem está em tuas mãos, mas não toques nele. O diabo sai, e o inferno é solto sobre a terra. O primeiro golpe, fogo do céu. Enquanto os servos cuidavam dos bois, um raio caiu. Chamas consumiram tudo. Todos os bois e pastores morreram. Só um servo escapou, e correu até Jó. Os outros foram todos destruídos. Antes que Jó pudesse respirar, o segundo golpe, os sabeus. Ladrões invadiram, atacaram os servos e roubaram todos os jumentos. E antes que ele pudesse reagir, o terceiro golpe, os caldeus. Atacaram os servos e levaram todos os camelos. E então, o quarto golpe, um vendaval. Um tufão do deserto derrubou a casa onde seus 7 filhos jantavam. Todos morreram, soterrados. Em um instante, um único servo sobreviveu, e chegou ofegante. Só eu escapei para te contar. Imagine isso. Em um único dia, Jó perdeu toda a sua riqueza, todos os seus servos, todos os seus filhos. E o que ele fez? Jó se levantou, rasgou suas vestes, rapou a cabeça e, coberto de cinzas, se prostrou em adoração. Então Jó se ajoelhou, ergueu as mãos para o céu e disse: nu, saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não deu um murmúrio, nem uma reclamação, nem uma palavra contra Deus. E a Bíblia registra: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus loucura alguma. O diabo perdeu a aposta? Não. Ele volta ao céu e diz: mas ele ainda tem a pele. Toque nele, na carne dele, aí verá. Deus permite. Tudo bem. Toca nele. Mas poupe a vida dele.
O corpo de Jó é coberto de úlceras. Da cabeça aos pés, feridas abertas, dolorosas, infectadas. Ele se senta num monte de cinzas, coça as feridas com um caco de cerâmica. Cheira mal. Está sozinho. Porém sua esposa chega e desesperada, diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem de Deus. E não aceitaríamos o mal? E então, chegam os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Vem de longe. Quando veem Jó, nem o reconhecem. Choram. Rasgam as roupas. Sentam-se com ele em silêncio, por 7 dias e 7 noites. 7 dias de dor compartilhada. 7 dias de respeito. Mas no 8º dia, a boca se abre, e começa o julgamento dos amigos. Jó, você pecou. Só pode ser isso. Deus não castiga os inocentes. Você deve ter escondido algum pecado. Se você se arrepender, tudo volta. Jó responde com indignação: eu não sou ímpio. Minhas mãos estão limpas. Se eu soubesse o que fiz, eu confessaria. Ele clama por Deus. Onde estás, Senhor? Por que me escondes o rosto? Quero um julgamento justo. Quero olhar para ti e dizer: olha, não sou culpado. Ele deseja morrer. Clama pela noite eterna. Questiona o sentido da vida. Mas nunca amaldiçoa a Deus. E o tempo passa, meses passa. Jó sofre, seus amigos falam, mas Deus permanece em silêncio. Até que, do meio de uma tempestade, uma voz se faz ouvir: é Deus. Deus não explica o sofrimento. Não fala da aposta com o diabo. Em vez disso, mostra o universo. Onde estavas quando criei a terra? Você controla o mar, a luz, as estrelas, os animais. Suas perguntas revelam uma verdade. Deus é maior do que nossa compreensão. No fim, Jó não recebe respostas, mas encontra a presença de Deus. E isso basta. Jó continua e em voz trêmula diz a Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem. Jó, mesmo na dor, nunca perdeu a fé em Deus. E então, Deus restaura Jó. Deus dobra tudo o que ele tinha. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. 500 juntas de bois. 500 jumentas. 7 novos filhos. 3 novas filhas, tão lindas que eram famosas em toda a terra. E Jó viveu mais 140 anos. Viúvo dos filhos antigos, mas pai de uma nova geração. Morreu velho, farto de dias. E descansou com seus pais. Então, qual é a lição? Que Jó era perfeito? Não. Ele era humano. Clamou. Chorou. Questionou. Mas nunca trocou a verdade por respostas fáceis. Ele não sofreu por pecado. Sofreu para mostrar ao mundo que há um amor a Deus que não depende de bênçãos. Que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de adorar mesmo na escuridão. E a pergunta final: você serviria a Deus, mesmo se Ele nunca te recompensasse? Mesmo se tudo desabasse? Mesmo se ninguém entendesse? Porque Jó nos ensina: Deus não precisa explicar seus caminhos. Ele é Deus. E às vezes, a resposta não é uma palavra. É a sua presença no redemoinho. Reflexão. Muitas vezes, a vida nos derruba sem explicação. Perdemos o que amamos. Somos feridos, questionados, sós. Como Jó, queremos respostas, mas Deus não veio com explicações. Ele veio no redemoinho. Não para justificar a dor, mas para revelar sua glória. E naquele momento, Jó não entendeu tudo, mas viu a Deus. E isso mudou tudo. Não desista, mesmo na cinza.
mesmo sem sentido, mesmo sem forças. Porque um dia, no meio da tempestade, você vai ouvir o sussurro de Deus. E, como Jó, com o coração quebrado mas rendido, vai dizer: agora, os meus olhos te veem. E nesse olhar, toda dor terá um novo significado. Porque você não está sozinho. Deus está com você. A presença dele é a resposta o suficiente. Se você gostou dessa mensagem, curta e se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais mensagens como esta. Compartilhe com pessoas que você ama. Vamos fazer uma corrente do bem para que essa mensagem chegue a mais pessoas, e que através de reflexões, vamos construir um mundo melhor.